Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. A palavra está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 21. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade em que estamos na Tua presença, crendo que o Teu Espírito está nesse lugar, Senhor. Que a partir de agora seja a Tua voz, a Tua palavra, que entre no coração de cada um, Senhor, como uma semente, como uma solução, como uma restauração, como um alerta, como um refrigério. Porque cremos que a Tua palavra é capaz de fazer todas as coisas ao nosso favor, Senhor. Então que seja feita a Tua vontade, toda a Tua vontade essa noite. Nós cremos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A carta de Coríntios é uma carta que eu creio que é uma orientação do Paulo às igrejas sobre um tempo de renovação, sobre um tempo de ajuste, para que a igreja entendesse a real função do sacrifício, a real função da pregação do Evangelho, para que certas coisas parassem de acontecer e a igreja começasse a viver literalmente o extraordinário do Senhor. A palavra do Senhor é tão viva e eficaz que hoje lemos a palavra e infelizmente vimos que ela cabe na igreja de hoje, porque com o tempo as coisas vão passando e nós começamos a negociar as coisas do Senhor, começamos a nos afastar do mandamento dEle, começamos a fazer coisas que não deveríamos, deixamos de viver a grandiosidade do Senhor. Diz a palavra que em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. É uma renovação, quando entregamos a nossa vida para Cristo, nada mais é do que uma renovação de algo que nós já tínhamos. Porque quando nascemos uma criatura perfeita, algo que foi gerado no coração de Deus. No ventre da sua mãe você era uma criatura perfeita. Como lá no primeiro Adão e Eva, quando foi criado, antes do pecado corromper o plano de Deus, nós éramos já uma criação perfeita. Mas pela influência do mundo, pelas influências que infelizmente nós temos que caminhar sobre uma sociedade, sobre um mundo que já é do maligno, como diz a palavra, acabamos nos contaminando e Deus, vendo essa situação, já sabendo o que ia acontecer e pelo aquilo que já estava acontecendo, deu o seu Filho unigênito para levar sobre ele os nossos pecados, para que nós tivéssemos o direito de ganhar de novo aquele título de uma nova criatura, de alguém que tem o direito de se ajoelhar aos pés do Senhor e pedir perdão pelas falhas do dia, mas também buscando no Senhor inteligência e discernimento para não voltar a pecar pelas mesmas coisas, porque é este tipo de maturidade que o Senhor espera de nós. Muitas vezes o mundo confunde o amor de Deus, o amor de Cristo, como uma borracha que está ali pronta para estar apagando todas as nossas falhas. E diz a palavra que o Senhor pegou tudo aquilo que nós fizemos e jogou no mar de esquecimento.
Mas a nossa função como cristão que entende a palavra de Deus é a gente não começar a trazer de novo novas lembranças ruins para que o Senhor tenha que jogar novamente no mar de esquecimento. Temos que entender que temos que mudar de vida literalmente. O Senhor sabe da nossa carne, esteve aqui como homem para viver a vida como nós, para mostrar que é possível. Mas também mostrou para nós como é possível seguir a vida toda sem se corromper. E muitas vezes a gente se apega ao milagre da cruz, ao preço que Ele pagou, e acha que isso é o suficiente como cristão. Estou bem, vou ficar bem, vai dar tudo certo porque o Senhor pagou a minha dívida. Mas como um bom filho, está na hora de começarmos a não gerar novas dívidas. Começar a criar em nós uma maturidade de começarmos a literalmente viver o verdadeiro Evangelho. Das pessoas vê em nós um resplandecer de Cristo, vê em nós um comportamento diferente, vê em nós alguém que tenta todo dia errar menos e acertar mais, vê em nós alguém que resplandece a vontade de Cristo por onde passa, que já não pensa mais só em si, mas pensa no outro. Isso são tudo coisas que nos identificam no meio da multidão. Você pode viajar para qualquer lugar do mundo, quando você vê um cristão, o Espírito Santo de Deus faz o teu olho encontrar a pessoa. Porque a essência que está em você se liga sempre à essência de quem pode estar passando em qualquer lugar, no mundo, qualquer lugar que você esteja. Porque o Espírito Santo de Deus te conecta às pessoas que têm essa essência brotando nos olhos, no sorriso. Você vê que há algo diferente. E você identifica porque o que você vê lá é o mesmo que está em você. Mas isso é um exercício. Porque o mundo nos contamina todos os dias. Há uma poluição visual, auditiva, que nos leva a querer ter uma vida que não fomos chamados para ter. E isso vai nos afastando da palavra de Deus. O Senhor nos chamou para ser literalmente imitadores. Como diz Paulo, imitem a mim porque eu imito a Cristo. Mas muitas vezes deixamos de imitar a Cristo. Começamos a ser caluniadores do Senhor. E aí talvez você comece a se assustar um pouco com essa palavra. Não, pastor, mas como? Eu venho na igreja, conheço a palavra, nunca falei mal do Senhor. Isso é até pesado, caluniar o Senhor, quem sou eu? Mas quando começamos a pregar um evangelho conforme a nossa boa vontade, estamos criando calúnia contra o Senhor, porque começamos a pregar o evangelho do jeito que nós fizemos. Nós pegamos a Bíblia que já está pronta e começamos a modificar algumas coisas para se encaixar na minha realidade. Porque para mim assim é melhor, porque desse jeito é melhor. E com aquele olhar de como eu trato o Evangelho, para mim eu começo a usar para julgar os outros. E o Evangelho é algo que não deve ser mudado. Existe uma só palavra do Senhor. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Se você ainda não é uma nova criatura, é porque você não está ainda em Cristo Jesus. Eu estava falando um pouco antes com o pastor João, pastor Carioca, né? Eu acredito que todos já conhecem, pelo Carioca. E nós temos a mesma dificuldade. E eu já falei isso para a igreja uma vez, eu já tentei começar o plano anual da Bíblia várias vezes. E vai indo, daqui a pouco eu começo a ler outro livro, aí o Senhor me direciona para outra palavra para pregar, e aí acaba quando eu vejo o plano anual está todo atrasado. E muitas vezes comecei a me cobrar sobre isso. Todo mundo termina, todo mundo fala que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, todo ano eu leio a Bíblia inteira, e isso me incomodava também. E não estou dizendo que não é para você fazer, que está errado. Amém pela sua vida que consegue fazer. Mas eu creio que o Senhor dá um jeito de que a gente leia a Bíblia, uns de um jeito e outros do outro. O importante é que a gente esteja sensível ao Senhor, que Ele vai arrumar um jeito para que você se encha da palavra dEle todo o tempo. Então muitas vezes você não consegue ler a Bíblia por inteiro, não consegue fazer um plano anual, porque na sua mente o Senhor está sempre ministrando uma palavra diferente, mas quando você lê, você vê, você já rodou por todos os livros, absorveu todo o conhecimento, mas não levou acompanhado de Gênesis a Apocalipse. E aí eu comecei a pensar algo que muitas vezes a gente acaba se perdendo na religiosidade.
Eu vejo que hoje há mais uma vontade de ego, de dizer que leu a Bíblia o ano inteiro, porque aquilo é como um troféu. E aí eu falo para vocês, como eu falei no início, muitas vezes quando a gente decora, a gente não avança, porque as pessoas, muitas delas, leem a Bíblia o ano inteiro, mas não vivem ela todo dia. Talvez a vida toda você faça um estudo profundo em Gênesis e nunca leia a Bíblia inteira. E por favor, vocês me entendam, não estou dizendo aqui para a igreja parar com o seu plano anual, irmão. Amém? Cada um escolhe a sua ferramenta, cada um usa o seu jeito para ler a palavra. O importante é nós nos enchermos do Senhor, que Ele é a nossa fonte de vida, Ele é a nossa fonte de conhecimento, e quando nós estamos buscando o conhecimento dEle, não importa a maneira, o importante é que buscamos nele o conhecimento necessário, que é dEle que vem tudo aquilo que precisamos. Mas se você pegar o livro de Gênesis e ler o livro de Gênesis com o coração aberto, você vai ver que tudo que você precisa já está só em Gênesis. Você começa a ver ali o início do amor de Deus quando não existia nada. Ele criou todo um plano de vida para Adão. No momento de pecado, que Adão se escondia, o amor de Deus ainda pairava no lugar, e naquele lugar ainda chamou Adão para perto e ainda fez vestes para ele, sempre cuidando da integridade, sempre cuidando do homem, mesmo num pecado, não deixando de lado e sempre demonstrando o amor. Em Gênesis a gente aprende como Deus é amoroso, mesmo quando erramos. Em Gênesis você vê a história de Noé, que talvez te mostre na tua realidade que muitas vezes quando o Senhor nos coloca trancado em algum lugar, nunca é uma penitência, nem sempre é um castigo, muitas vezes é o Senhor te guardando numa situação, porque lá fora Ele está preparando um ambiente melhor para você, lá fora Ele está preparando o teu propósito de vida, e Ele te deixou fechado no lugar para que você não se corrompa, para que você não sofra, para que você não se perca. Você vê em Gênesis. Você vê em Gênesis a inveja de Caim e Abel, de quando nos levantamos para fazer aquilo que o Senhor espera que nós fizemos, entregar para Ele boas ofertas, a nossa oferta do nosso, talvez o nosso recurso, às vezes o nosso tempo, a nossa oferta de empatia para o próximo, a nossa oferta de amor para aquele que precisa, nós também vemos em Gênesis. Se você pegar qualquer livro da Bíblia e ler bem ele, você vai ver que todos eles têm a mesma mensagem, os mesmos recados, as mesmas dicas de boa vida, porque a palavra de Deus, ela é perfeita. Não existe um livro da Bíblia que você não vai ler, que o Senhor não mostre para você a mesma coisa que Ele mostra em qualquer outro. Ele está aqui para te trazer o amor dEle. Ele está aqui para derramar sobre a tua vida toda a graça necessária para que você enfrente qualquer situação que você está dando de frente e passando por ela como um obstáculo e não mais como uma barreira que te prende, que te deixa fechado no lugar, sofrendo. A palavra do Senhor te diz que Ele vem para te dar liberdade, te dar entendimento, te dar toda a inteligência para você sair de qualquer situação. Mas nós temos que ler a palavra buscando sempre nos encher e nos curar daquilo que precisamos. Porque quando nós entendemos a palavra, quando ela liberta e quando nós literalmente começamos a viver a vontade de Cristo sobre nós, aí sim nos tornamos uma nova criatura. E aí sabe o que acontece quando você vira uma nova criatura? Você já não perde mais tempo cobrando o outro, você não perde mais tempo apontando o outro, você já começa a viver em Cristo a demonstração do amor dele, você olha já com o outro com piedade, com amor, com paciência. Você já pelo aquele que você reclamava ou muitas vezes apontava o dedo, você já não aponta mais, você estende a mão. Quando você se vê em Cristo Jesus, você já não se fecha mais no grupinho para falar de alguém que não está ali, mas você se junta no grupinho para orar para aquele que não veio, porque está passando alguma situação, e através da tua oração vai ser lançada uma palavra que vai mudar a vida dele, porque você crê que o Senhor Jesus que está em você é capaz de mudar toda a situação, tanto tua como por aquele que você se levanta em oração.
é viver uma nova criatura em Cristo, deixando a palavra de Deus te renovar totalmente, de dentro para fora. Aí você já não se preocupa mais em decorar, você se preocupa em ler, em viver, em experimentar. Você lê o que está acontecendo e diz assim: Senhor, eu quero experimentar isso. E aí o Senhor começa a trabalhar dentro de você, você começa a se identificar com a palavra de Deus. Aí é uma leitura totalmente diferente. Você já lê a história de Noé e você já começa a ler e orar ao Senhor para que o Senhor ministre você. Você começa a já ver que você é mais parecido com Noé do que você imaginava. Você já começa a enxergar na tua vida um monte de situação que você esteve numa arca e nunca tinha se tocado. E aí você começa a literalmente ver a palavra de Deus, que você vê que a palavra, porque a palavra de Deus é verdadeira, é viva, é eficaz. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, porque não importa o tempo, não importa a geração, não importa quem leia, sempre vai se identificar quando entregar o coração a Cristo e uma nova criatura ser gerada ali, porque a palavra de Deus vai entrar e vai falar com você. Muitas vezes usamos a palavra de Deus para ser juízes e esquecemos que, na verdade, éramos condenados. Estávamos condenados à morte. E aí o Senhor, pelo amor, pela graça, Deus mandou o seu Filho para pagar as nossas dívidas. E hoje, quando estamos tranquilos com as nossas dívidas pagas, nos achamos na capacidade de ser juízes do nosso vizinho, do nosso companheiro. Vivemos o tempo que o Senhor nos colocou aqui para pregar o Evangelho, para pregar o amor, perdemos tempo julgando o próximo. E aí quando você começa a perder o teu tempo para cuidar do outro, já é um sinal que você está se afastando do Senhor, porque não é isso que o Senhor te chamou. Princípios do Senhor: cuidar das pessoas, pregar o Evangelho do amor, da reconciliação, é de estar junto. Lá em Gênesis 1, 26, quem quiser me acompanhar, eu vou ler bem rápido aqui. Capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: Então disse Deus: façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O Senhor nos fez a imagem e semelhança. Hoje as pessoas têm que olhar em você, ver em você a imagem de Cristo. As pessoas hoje têm que ver em você um olhar diferente. As pessoas têm que ver o seu agir, o seu falar, o seu comportamento, uma semelhança do mover do Espírito Santo. As pessoas têm que ver a tua vida se comportando de uma maneira diferente, porque é aí que nós vamos mostrar que literalmente somos uma nova criatura e a imagem de Cristo brilha aos nossos olhos. A semelhança do agir do Espírito Santo se identifica com o meu modo de agir com as pessoas. Muitas vezes nos corrompemos porque vivemos a nossa vida querendo ser igual a alguém. Idealizamos grandes ídolos sobre as nossas vidas e começamos a querer copiar a situação. Muitas vezes as pessoas que do esporte o Ayrton Senna, foi só um, meu irmão, não vai ter outro. Michael Jordan, excelente jogador, mas só teve um, não vai ter outro. Mas só tem um pastor Jean, só tem um Kaká, só tem um de cada um de vocês. Porque cada um de nós, existe cada um de nós uma característica diferente que fazem você uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós temos que ser imitadores de Cristo, porque quando imitamos Cristo, começamos a fluir conforme o propósito dele para a nossa vida. E quando nós começamos a querer nos espelhar em outro, perdemos de viver as grandes coisas do Senhor, porque perdemos tempo para querer copiar uma vida que não foi feita para nós. E pagamos muitas vezes um preço alto para copiar a vida de alguém. Porque muitas vezes você, como empresário, você olha em alguém que você se espelha: eu quero ser igual àquele empresário. E não estou dizendo que não existe nada bom em cada um para que a gente se espelhe. Porque eu creio que em cada um de nós existe um mover de Deus nos identificando aquela característica que Deus deu. Então, muito bem, tem um empresário que é de Deus, é bênção, e aquele jeito que ele trabalha, daquela maneira que ele faz os negócios deles,
eu vou começar a fazer porque eu creio que é de Deus e vai servir para mim, porque a ferramenta que Deus dá para um serve para todos nós. Mas quando começamos a copiar na questão do que aquela pessoa representa na sociedade, a gente não se importa mais com o que ele usa ou deixa de usar para chegar onde chegou, nós começamos a nos condenar e nós começamos a nos perder na palavra de Deus, porque começamos a copiar uma pessoa que não deveríamos. A nossa fonte de inspiração, o nosso ponto que devemos seguir sempre é Cristo Jesus. E aí quando você procura copiar um grande empresário que está totalmente fora dos propósitos de Deus, você começa a perder muita coisa. Talvez no final da tua vida tu chegue onde ele chegou financeiramente, mas como você viveu uma vida pelo qual você não foi chamada, você vai ver que você pagou um preço de não ter mais uma família do teu lado. Os seus filhos ter crescido e ter vivido uma vida totalmente perdida, porque o pai estava focado a procurar a ser uma pessoa pelo qual ele não foi chamado. Talvez você como esposa siga tem um grande número de influentes aí digitais, né? Você começa a seguir aquela pessoa pelo que ela posta na internet, mas os bastidores você não conhece, você começa a julgar que a sua vida está ruim. Meu casamento não é bom, porque o casamento dela, a vida dela, é do jeito dela que eu gostaria de viver. E aí você começa a idealizar uma coisa que muitas vezes não é real. Você vê uma partícula da vida de alguém e você coloca aquilo como projeto de vida. E o Senhor entregou para você uma vida perfeita para você pregar o Evangelho. Tudo que você precisa é o Senhor que é capaz de te dar. Se você quer um casamento próspero, uma vida próspera, um casamento que seja edificado na rocha, é no Senhor que você vai buscar tudo aquilo que você precisa para restabelecer algo que talvez esteja fora dos padrões. Mas é Ele que nós devemos seguir. É na palavra dele que nós buscamos tudo aquilo que nós precisamos. É nele que nós temos que lembrar que somos feitos imagem e semelhança, não é de mais ninguém. A nossa família precisa ver em nós algo diferente. Precisamos nos espelhar no Senhor, porque Ele que é capaz de dar todas as coisas que nós precisamos. Muitas pessoas deixam de fazer algo especial no reino de Deus porque esperam a oportunidade talvez de ganhar um ministério, porque acham que talvez não são capazes de fazer nada pelo reino, porque não tem nada, eu não posso, não tenho nada, eu não participo da igreja, não faço parte de ministério nenhum. Mas aqui a palavra de Deus diz também que Ele nos deu o ministério de a reconciliação. Então, se você não sabia, já estou avisando, você hoje é líder do ministério de reconciliação por onde você anda. Você é líder do ministério de reconciliação da tua casa, da tua família, do teu trabalho. E aí eu pergunto para você, você quer mais ministérios? E o que você está fazendo com esse que o Senhor já te deu? Está na palavra. Não deu só para mim, não deu para todos nós. Você anda reconciliando as pessoas? Ou você virou um ponto de conflito por onde você passa? Crendo que só porque você conhece a palavra, você pode usar ela como uma marreta para bater na cabeça das pessoas, querendo dizer que você é certo e todo o resto está errado. O Senhor nos deu uma palavra para reconciliar as pessoas, e reconciliar as pessoas através da palavra de Deus. E a palavra de Deus age através de nós como? Com o nosso comportamento, com o jeito de eu falar, com o jeito de agir. A maior pregação do Evangelho não é você ler a Bíblia para alguém, meu irmão. É a pessoa ver o agir de Deus e a palavra de Deus agindo em você. Aí ela vai ver em você algo que ela quer viver. E aí talvez, através disso, ela vai te perguntar onde é que é a tua fonte de inspiração. E aí talvez ela espera você dizer um grande empresário, um grande influencer digital, alguma celebridade importante, porque ela não acredita que aquilo existe em qualquer outro lugar, senão nessas pessoas que estão na mídia fazendo o milagre de todas as coisas. E aí você chega com uma coisa simples, que ela não precisa gastar nada, é ler a palavra do Senhor. E aí você começa a dizer, a fonte do meu sucesso é o Senhor. A fonte da minha prosperidade é Cristo Jesus. Quem restaurou o meu casamento foi o poder de Deus que foi lançado sobre a minha vida com uma palavra de discernimento para trazer a minha esposa de volta, o meu esposo de volta. Ah, mas como é que você faz para viver a vida que você vive sem muito recurso e os teus filhos serem filhos bons que não te dão trabalho? É na palavra do Senhor. É porque eu prego um Deus que cuida de todas as coisas. Meus filhos sabem que não necessitam de recursos, porque a maior alegria é estar na presença do Senhor. E tudo aquilo que eles precisam, o Senhor vai dar sim, mas através da capacidade de trabalhar,
a capacidade de não ter preguiça de acordar cedo para sair através do seu próprio sustento, e o Senhor vai honrando o nosso trabalho. Mas isso é através da palavra de Deus. Não é através de coisas milagrosas que podem acontecer de um dia para o outro. Podem dar certo para um, meu irmão, mas pode não dar certo. E o Senhor não nos chamou aqui para arriscar. O Senhor nos trouxe aqui uma receita que dá certo. É seguir aquilo que Ele tem ministrado ao teu coração. Porque eu creio que você veio para cá, com certeza já conhecendo a palavra de Deus. Você veio para cá porque você sabia que aqui existia um lugar que era pregado o Evangelho. Então você já conhece esse Deus. Ele já tem falado ao teu coração. Ele já tem falado, mas muitas vezes é difícil. Nós queremos seguir os caminhos do Senhor porque muitas vezes é mais trabalhoso. Parece que a receita da dieta do irmãozinho é bem mais fácil. Quando você vê alguém fazendo dieta, Vasconcelos está na luta. As pessoas podem passar um tempo sem ver ele, aí vão encontrar ele e vão dizer, poxa, está bonitão, emagreceu? Qual é a receita? Se ele for falar que ele está fazendo exercício todo dia, que ele parou de comer um monte de coisa que não deveria, que ele comia de errado, o tempo que ele passa na esteira, o tempo que ele podia passar fazendo qualquer outra coisa, que ele está dando aquele tempo para a saúde, só em contar a pessoa já se cansa. Porque as pessoas querem coisa que resolvem rápido. É para agora. Por quê? Porque eu quero continuar a fazer o que eu fazia, mas ter uma receita pronta para me resolver de uma hora para outra se der errado. E é assim que nós brincamos com a palavra de Deus. Eu faço a minha vida do jeito que eu quero, mas eu sei que eu venho aqui e a graça do Senhor me conserta. Amém, a graça do Senhor se conserta, mas vai chegar um tempo que o Senhor vai chamar a tua senha, e aí vai chegar uma hora que Ele vai querer acertar a conta com você, e talvez já não tenha mais tempo para você dizer, Senhor, me perdoa, eu arrisquei demais. Nós arriscamos demais com uma vida que o Senhor nos deu para a gente pregar o Evangelho, e nós queremos brincar ainda, aproveitar as receitas milaborantes que tem por aí, de como você enriquecer fácil, como você tem uma vida amorosa fácil, como você criar fácil seus filhos. Hoje, a ferramenta na internet chamada Google, que você bota ali, é uma ferramenta abençoada, mas tem tanta coisa que dá receita fácil para todos os problemas. Mas a melhor receita é a palavra de Deus, porque é ela que te conserta lá um ponto, que te conserta por inteiro, meu irmão. Não é pela metade, não é meia boca, não é um conserto com um band-aid, é uma cirurgia espiritual que te conserta de dentro para fora, e onde Ele conserta nunca mais estraga. Você não precisa estar voltando para fazer o reparo no mesmo lugar, porque quando meu problema é casamento, quando você entrega o teu casamento nas mãos do Senhor, Ele restaura a família, e aquilo nunca mais é tocado pelo inimigo, quando você entrega a tua união ao Senhor. Quando você quer cuidar dos seus filhos, você pode pagar o segurança, pode pagar o que quiser. Se você não entregar os teus filhos ao Senhor, que foi Ele que te deu a herança, que foi Ele que te deu a família, nada vai dar certo, é Ele que pode fazer. Perdemos a oportunidade de pregar o verdadeiro Evangelho, porque começamos a virar muito religiosos na palavra. Nos apegamos muito a estilo de roupa, de cabelo, se o irmãozinho está de boné, se está de bermuda. Eu creio na palavra de Deus, como dizia Paulo, que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Tem lugares que você pode ir de bermuda, tem lugares que não. Mas eu também creio num convencimento do Espírito, não meu. Eu creio na experiência que a pessoa tem com o Senhor, não sou eu. E nós começamos a ficar como religiosos, e aí chegamos na igreja, começamos a estranhar, porque uma igreja tinha muita luz, a outra é muito preta, a outra tem parede amarela, a outra tem azul, porque lá o pessoal vai muito de bermuda, vai muito de boné, uns têm tatuagem, outros têm cabelo raspado. E esquecemos que a palavra do Senhor diz que a graça foi derramada sobre todas as pessoas. Não se engane pela roupa, meu irmão. Não se engane pela aparência de ninguém. Se você ainda está julgando pela aparência, é porque você ainda não é uma nova criatura em Cristo. Porque quando você é uma nova criatura em Cristo, você já não olha mais com o seu olho físico. Você olha com o seu olho espiritual, e você não enxerga mais como uma pessoa tal ou não vestida. Você vê nela um sinal de que Cristo está agindo através daquela vida. Tem gente, meu irmão, com boné e camiseta pregando mais evangelho do que irmãozinho que chega na igreja de terno e gravata, que não sabe nem o que é o Salmo 23. Porque nós somos religiosos demais.
Começamos a querer gerar um evangelho que não existe, através dos meus padrões. Seria bom se eu pudesse pegar essa Bíblia aqui e o Senhor me desse a liberdade, olha, fala aí, bota o texto aí, tira o que tu acha ruim, bota só o que tu gosta. Mas aí não ia dar certo, porque aí o outro ia pegar e ia querer modificar também. E aí não ia dar certo, e todo mundo ia mexer, todo mundo ia fazer, e não ia dar certo nunca. Porque cada um faz conforme a sua vontade da carne, mas a palavra de Deus é para fazer a vontade do Espírito, e o Espírito Santo de Deus traz em nós o desejo de andar com Cristo. Queremos modificar a palavra de Deus, é para fazer a vontade da minha carne, e aí a gente começa, Senhor, esconde esse pecadinho na gaveta, isso aqui eu acho que pode, Senhor. Eu estou andando na estrada, estou com a minha esposa, passou uma mulher bonitona ali, só uma olhadinha assim pode, Senhor, não faz mal. Sobrou um troco errado no coisa, mas foi só um 10 conto, não faz mal. Não existe pouco ou muito. No Senhor é só uma brecha que você pode dar. Às vezes uma moedinha que você pega que não é sua, é uma brecha gigante que você dá para o inimigo entrar na tua vida e destruir a tua vida. Mas quando você começa a olhar rente para o propósito, e nada do mundo, nada que o mundo te ofereça te contamina e te faz virar nem para a direita nem para a esquerda, você continua reto, nada tira você do propósito, porque tudo que você precisa, você já está cheio no Espírito. É a presença de Deus que tira de você toda a vontade que você tem de qualquer coisa. Talvez você abra a sua carteira hoje e nem tenha muito dentro. Se eu abrir minha carteira para mostrar para vocês, eu nem tenho dinheiro dentro. E nem estou me lamentando com vocês, porque hoje a gente acostuma tanto a trabalhar com cartão, né? Senão eles vão dizer, pô, o pastor já está pregando, está sem dinheiro, para ver se alguém ajuda. Mas muitas vezes a gente passa o mês apertadinho, o dinheiro contadinho. Mas sabe o que está sempre sobrando na nossa conta bancária? É uma conta que fica em Cristo Jesus. Lá a gente está com saldo sobrando sempre, porque a graça de Deus é super abundante sobre nós. Então não tem nada que tu precise que tu não peça para o gerente de banco celestial, que se chama Jesus Cristo, que Ele não libere para você. Ele já não vê mais o teu CPF, Ele já não vê se você tem condições de pagar ou não. Ele simplesmente atende o pedido, Senhor, eu preciso. Ele diz, está aqui tudo que você quer. Mas sabe o que nos atrapalha? Na questão de ser religioso, a gente quer estar sempre no controle da minha vida. Eu peço para o Senhor, mas deixa que eu leve, Senhor. Mas deixa, não dá o recurso para mim, mas deixa que eu use, Senhor. Quer viver grandes coisas com o Senhor? Quando tu pedir um recurso, esteja com o coração pronto, que quando o Senhor derramar sobre a tua vida, Ele já vai dizer exatamente onde você deve ou não usar. E aí quando você obedece, o recurso não para de vir. Porque Ele sabe que em você há um coração obediente. Ele sabe que você já não é mais um ponto final da bênção, e simplesmente um canal que passa o fluir do Espírito Santo sobre a tua vida, e de você começa a se alastrar em todo o resto, em todas as pessoas por onde você está. E por isso que o Senhor não para de derramar sobre você. E aí às vezes você começa assim, por que com tanta gente acontece? Tanta gente é próspera. Senhor, por que comigo? Por que comigo não? Mas eu vejo o mover de Deus sobre mim, eu vejo que o Senhor me abençoa, mas financeiramente as coisas parecem que não acontecem, sempre pouco. Mas eu digo para você, para de ser religioso, começa a ouvir a palavra de Deus. Você tem reconciliado as pessoas, você tem cuidado desse ministério, como é que é reconciliar as pessoas, meu irmão? Às vezes reconciliar a pessoa é você levar algo para a pessoa comer, que vai lhe reconciliar com o Senhor, porque até então ela achava que estava perdida e esquecida, mas você chega como um servo do Senhor, entregando um refrigério para uma alma que estava ali largada, perdida, achando que ninguém estava lembrando, e ela recebe aquele presente, talvez sem te conhecer, um simples prato de comida. É uma demonstração que existe um Deus que a ama e aí não esqueceu, e aí ela se reconcilia com o Senhor, e aí você está trabalhando a favor. E aí o Senhor começa a te dar mais recursos, porque Ele sabe que a tua preocupação já não é mais encher as tuas despensas, não é mais andar com a carteira cheia. Senhor, não me preocupo mais, que eu sei que quando eu precisar, Senhor, eu vou ter, mas o que Tu me mandar, Senhor, é para ajudar alguém. E aí você começa a ser canal de bênção. O religioso acha que a palavra de Deus trabalha a favor de si mesmo. O religioso acha que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, eu estou com Deus, tranquilo, não falta nada. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Não é que tu não vai faltar,
é porque as pessoas vão ver em ti faltando alguma coisa. Talvez vão olhar em você pouco recurso, pouca inteligência, pouco jeito de falar. Mas em Cristo Jesus tu não vai sentir falta disso, porque a presença dele não deixa que essas coisas te paralisem. Você talvez tenha pouco recurso, mas alguém vai te enviar para algum lugar e o recurso vai chegar. Talvez você tenha pouca facilidade de falar. Eu falo bem, você às vezes fala pouco, é envergonhado, mas nas tuas poucas palavras você arrebenta um coração, porque o pouco que você fala através do Espírito Santo de Deus. Talvez você seja um cara introvertido, difícil de fazer amizade, mas as poucas amizades que você tem, vem em você alguém que possa confiar, que possa conversar, que possa abrir o coração, porque sabe o que fala para você, fica com você, porque você é ali, na verdade, nada que como um imitador de Cristo, para ouvir e não para julgar. Tem gente que começa a ouvir a história, já começa a dizer, irmão, mas estás assim porque tu fizesse isso, fizesse aquilo. E aí eu falo para você, o Senhor fez isso quando te chamou? Como é que o Senhor te tratou quando te trouxe para perto? Cada um aqui sabe da sua história, cada um sabe como é que chegou para o Senhor. E eu creio que o Senhor não sentou contigo meia hora e começou aqui, ó, estás assim por isso. Ele disse assim, ó, amém, porque você está aqui. Glória a Deus pela tua vida que entendeu e sabe que o melhor lugar que você possa estar é sobre a minha proteção, comigo, a minha mão sobre a tua vida. E é isso que o Senhor espera que a gente pregue através do verdadeiro evangelho, um evangelho que ama, que perdoa, que reconcilia, que estica a mão para ajudar e para de apontar o dedo, procurando o defeito em um e outro. E muitas vezes nos enganamos que a gente vem para a igreja, óbvio, começa a ouvir a palavra e olha que bênção, o culto foi maravilhoso, que louvor. Saí, olha, meu, que... Mas aí no caminho você já começa a lembrar de um que é meio atravessado, de outro. Aí passa na rua, já vê um, já começa a julgar porque está assim, porque está assado. Vê o pessoal muitas vezes em situação de rua, está assim porque é assim mesmo. Você acabou na droga. É assim, não quer nada com a vida mesmo, não quer trabalhar. E por que eu falo isso? Porque eu sei porque a nossa igreja é fundada em cima da ação social. Glória a Deus por esse lugar, porque aqui a gente entendeu que o agir de Deus começa ali, na ação social. E eu sei como essas pessoas são menosprezadas pela sociedade. Está assim porque quer, está na droga porque quer. Muitas vezes as pessoas acabam vivendo situações que, infelizmente, não têm sabedoria para lidar com aquilo, acabam caindo numa situação de rua. Mas o Senhor não chamou nós para ficar julgando por que chegou até ali, mas como canal de bênção para tirar a pessoa daquele lugar. O Senhor te chamou para mudar a situação das pessoas. Não porque o poder está em você, não porque o poder é teu, não porque tu é capaz de fazer alguma coisa, mas porque o Senhor derramou sobre você uma graça que é para, através de você, começar a se expandir e fazer milagre na vida das outras pessoas. E muitas vezes nós começamos a agarrar um presente de Deus como se fosse só nosso, é só para mim, Deus é só meu, só faz para mim, só me atende. E aí você começa a ver que a sua vida começa a perder sentido, mesmo dentro da igreja, você vê que as coisas não começam a andar, porque você está dentro da igreja, você está com a Bíblia na mão, está lendo a Bíblia, mas parou de viver a palavra. Porque quando você vive a palavra, você já não vive mais com o braço assim agarrado com o Senhor, tu já vive com o braço aberto, porque tudo que é teu é para o outro também. Precisamos entender que o Senhor nos chamou para fazer algo diferente na nossa vida e através da nossa vida. Lá em Romanos 3, 21, 26 diz assim, ó: agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos aqueles que crêem. Há uma distinção, pois todos que pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para proporcionar, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificar aquele que tem fé em Jesus. O nosso manual de vida, meu irmão, é a palavra.
A palavra de Deus é o nosso manual para que a gente viva nos consertando. A palavra de Deus, quando você lê, estuda e medita nela, é sempre para você. Nunca para te preparar para conversar com outra pessoa. A palavra de Deus, quando você lê, leia antes de você pegar a palavra, ore ao Senhor pedindo: Senhor, me dê discernimento, porque eu creio que o que eu vou ler é para tratar alguém em mim e não no outro. O bom religioso, quando vem para o culto, ouve a palavra e começa assim, ó: se o Joãozinho tivesse aqui, mas a palavra é para ele. Se tivesse aqui, hoje que era para estar para ouvir a palavra, ele não estava. A palavra que a gente ouve é sempre outro. A palavra é sempre para alguém que não está. Mas quando nós somos em Cristo Jesus uma nova criatura, nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui é porque a palavra é para nós. Porque talvez o Senhor vai usar em você um demonstrar de preocupação com o outro, que talvez teria que ouvir também aquela palavra que você está ouvindo. Mas o Senhor, através daquela ministração, vai preparar em você ferramentas de discernimento para você alcançar aquele que está perdido, mas não como uma ferramenta de acusação, mas com o coração preocupado, crendo que aquela pessoa deveria estar num lugar melhor, que é na presença do Senhor e não onde ela está. E quando você chega com a palavra de Deus batendo nas pessoas, fizemos o trabalho inverso pelo qual o Senhor nos chamou para reconciliar, e começamos a afastar as pessoas, e as pessoas começam a querer dizer assim: vida de crente é chata, eu não quero isso para mim. E aí você vê lá na fora amigos de verdade, amigos fiéis, e vê dentro da igreja muitas vezes o crente falso que escuta uma coisa, quando tu vê já está na boca da igreja. O crente que sai daqui e faz confusão com o vizinho. O crente que vem ouvir a palavra, mas não vive uma nova criatura em Cristo e vem para a igreja como uma demonstração de que está tudo ok, mas nos bastidores o casamento está arrebentado, os filhos estão perdidos porque começaram a decorar a palavra. E quando a gente decora a palavra, a gente não avança. Mas quando a gente vive a palavra de Deus, a gente vence. A gente vence todo o problema, toda a situação, todo o obstáculo a gente vence. Quando cremos em Cristo Jesus e nele vivemos uma nova criatura, que já não julga mais. Os discípulos perguntaram para Jesus Cristo se ele veio para julgar. Ele disse: não, isso não é de mim, isso aí não é para mim. Isso aí. Ele que tinha poder disse: não é comigo isso. Isso é com meu Pai que vai fazer, não é para mim. Ele veio só para pregar o amor, só para pregar o Evangelho, só para pregar o Evangelho que preocupa, que quer salvar um número maior de pessoas que sejam alcançadas pela palavra dele. E nós nos colocamos em primeiro lugar achando que somos melhores que Cristo, porque achamos que fomos chamados para fazer algo que ele não foi chamado. Nós somos os juízes, nós somos quem julga as pessoas, quem acusa. Mas essa noite o Senhor veio falar para você que o tempo que você está perdendo para julgar os outros, Ele quer que você comece a analisar em você, porque tem muita coisa em você que Ele precisa usar para abençoar pessoas. Ele vai te usar como um canal de bênção na tua família, nos teus relacionamentos. Você vai ser um canal de bênção na vizinhança. As pessoas vão ver em você uma casa que pode chegar a qualquer momento, porque ali existe uma pessoa que vai lançar uma palavra de bênção que vai mudar a situação das pessoas. Vai ver em você uma pessoa de confiança que, quando souber de uma situação triste, não vai sair contando, mas vai se ajoelhar junto para orar e interceder pelo aquele irmão que está passando por dificuldade. Você vai começar a usar umas ferramentas que o mundo não usa. É um coração aquebrantado, dizer: irmão, nem precisa continuar a falar o teu problema, o Senhor já sabe e Ele está aqui, vamos orar, porque através da nossa oração vai ser consertado. Você já não perde mais tempo para querer saber toda a história. Você começa a perder no teu coração a curiosidade. A gente quer sempre saber da vida do outro, porque está querendo sempre saber o que acontece na vida do outro. O Senhor não nos chamou para saber. Tem coisas que as pessoas vêm falar comigo: pastor, estou passando por isso. Irmã, tu sabe o que estás passando? Tu crê que existe um Deus que é capaz de consertar a tua vida? Isso basta, vamos orar que isso vai ser desfeito em nome de Jesus. Já não me interessa mais a história do outro, mas me interessa alguém que crê que em nós vai ver uma ferramenta poderosa que se chama Jesus Cristo, que é capaz de mudar qualquer história. É o poder da reconciliação. O primeiro passo que as pessoas podem dar para se reconciliar com Cristo é através da tua vida. O primeiro contato que as pessoas têm em Cristo Jesus é através de você. Nós temos um poder de trazer as pessoas para perto. Nós temos um grande poder de trazer as pessoas para perto de Cristo. Só temos que começar a usar a nossa força para a coisa certa, para o propósito certo.
Isso se chama pregar o evangelho verdadeiro, sem decoreba. Talvez você passe a vida toda, saiba 2, 3 versículos de cor para falar para alguém. Mas quando você fala, tem poder e muda a vida das pessoas, porque você já não sabe mais só o texto de cor, você sabe porque você vive aquilo. Você acorda de manhã lembrando sempre que existe algum lugar na Bíblia que diz que passarão por vale de sombra de morte e não vai acontecer nada. Eu nem sei direito, pastor, falar, mas eu sei que tem isso aí. Mas amém, eu creio, porque eu tenho passado por tanto problema, mas isso não tem me derrubado, e todo dia eu acordo feliz, porque eu creio que o Senhor tem cuidado de mim. Amém, entendeu a palavra? Não sabe nem a referência na Bíblia, mas a maior referência da palavra de Deus é coração. Quando você está com a palavra de Deus no coração, tu não precisa saber se está em Êxodo, Coríntios, Números, Apocalipse, mas se você sabe que ela está dentro do teu coração, ela tem poder e ela muda toda a situação. A maior referência da palavra de Deus é o teu coração. É lindo, é importante você ler o nosso manual de vida. Se você tem o prazer da leitura, se você consegue fazer a leitura da Bíblia com um plano anual, amém, faça. Se você gosta de ler um livro em sequência do outro, porque você acha melhor, faça. Se você, esse mês, lê um, no outro mês tu pula lá para o Novo Testamento, depois tu lê o Antigo Testamento, amém. Eu não sei o jeito que você lê, mas leia, porque tudo que você precisa está aqui dentro. Mas talvez você nunca vai lembrar das referências, mas se ela estiver no teu coração, é o que basta, meu irmão. Não há porta que você não vai abrir, não há corrente que não vai se quebrar na tua frente, porque quando você fala, já não fala mais você, mas fala Jesus Cristo. Quando você levanta a mão, já não é mais a tua mãozinha, meu irmão. Talvez tu tenha uma mãozinha bonitinha assim, ó, que é com creme Monange, né? Passa um creminho hidratante. Tem uns que tem uma mão mais judiadinha do trabalho. Não importa a mão que tu levanta, mas quando tu levanta em nome de Jesus, não há demônio que se aguente na tua frente, porque de ti vai sair uma força extraordinária que se chama Espírito Santo de Deus. E eu vou dizer para você, se você crer nessa palavra, se o Espírito Santo de Deus ministrar todo dia uma palavra diferente no teu coração, se a referência da palavra de Deus for a tua vida, o inimigo vai ter trabalho para atormentar você todo dia. Se existe alguém que está preocupado em ter o que vai fazer ou não fazer para derrubar nós, é o inimigo, irmão. Porque nós da igreja, nós que somos a igreja verdadeira do Senhor, nós que somos servos, nós que somos o verdadeiro exército do Senhor, eu creio que em nós existe um descanso. Todo dia a gente deita no travesseiro descansado, porque sabemos, se não aconteceu, é porque ainda não está nos planos do Senhor. Se eu ainda não estou vendo, é porque ainda não é o momento. Mas eu vou deitar tranquilo, porque creio que no céu existe um Deus trabalhando a meu favor. E eu não sei o que o inimigo está fazendo, mas deve estar morto de cansado, porque ele não está conseguindo me derrotar faz tempo, porque existe em mim um Deus de verdade que me mantém em pé todo dia.